Meu nome é Igor. Meu nome é José Henrique Vieira. Meu nome é Rogimar e nós somos acadêmicos de Engenharia da Computação na Unopar. Bom, vamos abrir nossa discussão falando sobre energia estática. O que é energia estática? Energia estática é o cúmulo de cargas elétricas na superfície de um material, geralmente não condutor ou isolante. Vamos partir dos átomos para entender melhor como a energia estática se forma. Dentro de um átomo existem prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons são carregados positivamente, os elétrons são negativamente e os nêutrons são neutros. As cargas opostas se atraem, as cargas similares elas se repelem. Na maioria das vezes, as cargas positivas e negativas elas estão em equilíbrio, que deixa esse objeto neutro. Quando existe um desequilíbrio entre energia positiva e negativa no objeto, existe a formação da energia estática. Essa energia se acumula na superfície do objeto até encontrar uma maneira de ser descarregada ou ser liberada do objeto. Existem várias maneiras de energia estática ser gerada. Uma delas é pela fricção e outra maneira é pela indução, que consiste em aproximar um objeto, uma eletricidade a um objeto neutro. E existe alguma diferença em ambiente seco e úmido? Com certeza. A rigidez dielétrica em um ambiente úmido é um pouco mais baixa que no ar seco. Mas mesmo assim ela continua sendo um excelente isolante elétrico. As descargas coronas elas consistem em altas tensões, sendo em ambiente seco ou ambiente úmido. Se não fosse assim, sistemas com alta tensão entrariam em curto-circuito assim que mudasse a umidade do ar. O ar úmido tem a capacidade de fazer com que as descargas eletrostáticas sejam mais rápidas do que num ambiente seco. As quantidades de cargas envolvidas nas descargas eletrostáticas são muito pequenas quando comparadas às descargas coronas presentes em equipamentos de alta tensão. Essa capacidade do ar úmido em neutralizar pequenos acidentes de carga está relacionada ao fato das moléculas de água serem altamente polares. E como percebemos as descargas eletrostáticas? Dependendo da tensão da descarga, nós conseguimos notá-la de diferentes maneiras. Uma descarga de até 3.500 volts, nós não conseguimos nem sentir e nem ouvi-la. Acima de 3.500 volts, nós podemos senti-la. Acima de 4.500 volts, nós conseguimos ouvi-la. E acima de 5.000 volts, nós conseguimos vê-la. São valores absurdamente altos comparados à tensão que chega em nossa casa, que geralmente é entre 110 e 220 volts. E como podemos calcular o campo elétrico em uma esfera condutora? Para calcular o campo elétrico em uma esfera condutora, a gente tem que ter um bom conhecimento em integrais, pois usamos uma integral dupla para resolver a mesma. Então vamos a esse cálculo. O campo elétrico é igual a K, módulo de carga elétrica, dividido por 8π K raio da esfera, e raio a distância ao ponto P ao quadrado, integrando de 0 a 2π e também ao máximo e mínimo do ângulo de θ do centro ao π, tendo nessa integral 1 mais raio da distância do ponto P ao quadrado, menos raio da esfera ao quadrado, dividido pela distância da superfície dessa esfera até o ponto P, também ao quadrado. Quando temos o ponto P dentro da esfera, o campo elétrico produzido é nulo, pois os pontos máximos e mínimos do ângulo θ serão os mesmos. Já quando o ponto P está fora da esfera, verificamos que o campo elétrico será em função da carga elétrica no centro da esfera. Eu vou explicar então como é que funciona o processo de impressão de uma máquina fotocopiadora. A máquina fotocopiadora ela foi inventada em 22 de outubro de 1938 em Astoria, nos Estados Unidos da América, por John Chester Carlson. Como funciona essa máquina? O que todo mundo não sabe é que ele pensou num princípio básico da física de eletricidade, no qual duas cargas de mesmo sinal se repelem e duas cargas de sinais opostos se atraem. O módulo dessa força é dada pela lei de Coulomb. Essa lei diz que quanto maior a quantidade de cargas, maior será a força de atração entre elas, e quanto maior a distância, menor será essa força. Mas como Chester aplicou essa lei? Inicialmente, o cilindro fotocondutor ele é exposto a cargas positivas através dos fios corona, que eles são altamente eletrizados com energia positiva e passam para o cilindro fotocondutor, que depois passará para a folha, que vai ser tirada a cópia. Depois disso, os raios ultravioletas entram em ação.
A luz nas letras da folha ou na imagem vai absorver a luz, enquanto a parte branca da folha irá refletir a luz. Enquanto isso, as partes pretas continuam positivamente eletrizadas, assim para sair a cópia. A luz é refletida, é enviada em direção ao cilindro. Esse processo é feito de maneira sincronizada. À medida que a luz percorre o papel do cilindro, o cilindro do toner vai girando, o toner vai girando e a parte de claro do papel original reflete a luz para o cilindro, fazendo com que a sua carga seja dissipada. A parte do cilindro referente à imagem preta do papel, o papel original, ela permanece carregada e atrai o toner, que está acoplado ao cilindro, que é um pó formado por partículas minúsculas de plástico que tem como característica ser dotado de carga negativa. O papel que irá receber a cópia, os mesmos fios corona que eu falei anteriormente, vão passar carga positiva para esse papel. Agora, como o papel tem uma carga positiva mais forte, vai atrair essas partículas de plástico, que seria a tinta, que a partir daí vai sair a cópia. Com o tempo, a força eletrostática que prende a carga positiva, que seria a tinta, no papel, com carga positiva, ela deixará de existir. Por isso existe um fusor aplicado na máquina fotocopiadora. O fusor esquenta e faz com que seja fixada a tinta no papel, e assim faz com que ela não vá sair. Mas como funciona esse fusor? A máquina fotocopiadora possui em seu fusor 2 rolos que são revestidos por teflon, que são aquecidos por 2 lâmpadas e por isso aquecem as folhas. Mas por que teflon? Para que as partículas de plástico não fiquem espalhadas pela máquina e só irem em direção à folha. Após essas partículas serem aquecidas, elas derretem e grudam no papel, e assim saem como tinta, originando então uma cópia idêntica da folha original, a nossa cópia. Bom, agora vamos falar sobre os vários processos de eletrização. Considera-se um corpo eletrizado quando esse tiver um número de prótons e elétrons diferentes, ou seja, não seja neutro. O processo de acrescentar ou retirar prótons ou elétrons de um corpo para que esse esteja energizado chama-se eletrização. Alguns dos processos mais comuns da eletrização são eletrização por atrito, eletrização por indução e eletrização por contato. Vamos a uma breve explicação sobre cada um deles. Eletrização por atrito. Esse processo foi o primeiro que se tem conhecimento. Foi descoberto por volta de 6 a.C. pelo matemático Tales de Mileto, que concluiu que o atrito entre certos materiais era capaz de atrair pequenos pedaços de palha e pena. Mais tarde, o estudo de Tales de Mileto foi expandido, sendo possível comprovar que 2 corpos neutros feitos de materiais diferentes, um deles fica eletrizado negativamente, ganha elétrons, e o outro fica eletrizado positivamente, perde elétrons. Quando há eletrização por atrito, os 2 corpos ficam com módulo de carga igual, porém com sinais diferentes. Essa eletrização depende também da natureza do material. Para nos facilitar isto, foi criada uma lista que, em dada ordem, que um elemento ao ser atritado com o sucessor da lista, fica eletrizado positivamente. Essa lista chama-se tribo elétrica e pode ser vista no quadro a seguir. Por exemplo, se atritarmos um pedaço de lã e um pedaço de madeira, a lã fica eletrizada positivamente e o pedaço de madeira fica eletrizado negativamente. Eletrização por indução eletrostática. Esse processo de eletrização é totalmente baseado no princípio da atração e repulsão, já que ocorre apenas com a aproximação de um corpo eletrizado, indutor, a um corpo neutro, induzido. Então vamos a esse processo. Primeiramente, um bastão eletrizado é aproximado de um condutor totalmente neutro. E, pelo princípio da atração e repulsão, os elétrons do induzido são atraídos ou repelidos conforme a carga do indutor. O próximo passo é ligar o induzido à tera, ainda na presença do indutor. Desliga-se o induzido da tera, fazendo com que sua única carga seja oposta do sinal do indutor.
Após, pode retirar-se o indutor da proximidade e a única carga do induzido será a do sinal oposto do indutor. E as cargas se distribuem por todo o corpo. Eletrização por contato. Outro processo capaz de eletrizar um corpo é feito através do contato entre eles. Se dois corpos condutores, sendo pelo menos um deles eletrizado, são postos em contato, a carga elétrica tende a se estabilizar, sendo redistribuída entre os dois, fazendo com que ambos tenham a mesma carga, inclusive com o mesmo sinal. Um corpo eletrizado em contato com a Terra será neutralizado, pois se ele tiver falta de elétrons, estes serão doados à Terra, e se tiver excesso de elétrons, eles serão descarregados à Terra. Para continuar a explicação, gostaria de dizer que esse papel de alumínio está em repouso estático, ou seja, os átomos deles estão normal, estão parados normalmente. Bom, ao agitar esse outro canudinho aqui que nós vamos agitar aqui para os elétrons deles ficarem desorganizados e se polarizar, então os átomos negativos e positivos ficarem mais separados. Então, para equilibrar estaticamente ele, após agitarmos, quando se aproximarmos do alumínio, ele vai acabar voltando ao normal e se distribuindo um pouco os átomos com alumínio para equilibrar os elétrons. Então ele acabará se atraindo Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a bobina de Tesla. A bobina de Tesla foi inventada por Nikola Tesla por volta de 1890. O intuito dele com a construção dessa bobina era de transmitir energia elétrica sem a necessidade de fios. Ele utilizou uma bobina de aproximadamente 12 milhões de volts e conseguiu produzir descargas elétricas de até 39 metros, entre dois eletrodos colocados a uma distância de 61 metros do solo. A primeira vez em que a bobina foi ligada, houve uma sobrecarga na estação de abastecimento elétrico da cidade e a mesma acabou pegando fogo. A bobina de Tesla nada mais é que um transformador que produz altas tensões sobre altas frequências. E como funcionava essa bobina que o Nikola Tesla montou? O funcionamento da bobina era simples. Um transformador primário elevava a tensão da rede. Essa tensão era fornecida a um centelhador, que estava ligado em paralelo com o capacitor e a bobina primária do transformador secundário. Quando o capacitor carrega, a tensão do centelhador eleva-se ao ponto onde há a quebra da rigidez dielétrica do ar, fazendo com que um pico de corrente elétrica elevado atravessasse o circuito. Essa corrente passa pela bobina primária, criando um campo elétrico variável. Esse campo elétrico induz a corrente na bobina secundária. Como o número de espiras na bobina secundária é maior, a corrente elétrica induzida nela é pequena, mas a sua tensão é muito elevada. E por que conseguimos ver os raios que a bobina solta? O ar, até certo ponto, serve de isolante elétrico. Porém, quando a energia for muito alta, ela consegue quebrar essa rigidez dielétrica do ar. Basicamente, é o mesmo processo para que podemos ver os raios que caem durante uma tempestade. A sua tensão é muito elevada e ela também consegue quebrar essa rigidez dielétrica do ar. Bom, agora vamos à demonstração do funcionamento da nossa bobina de Tesla. A nossa bobina de Tesla é uma bobina pequena, então ela não tem a capacidade de gerar raios que normalmente uma bobina geraria. Mas ao aproximarmos uma lâmpada fluorescente, podemos ver que a mesma acende, quando ela entra em contato com o campo magnético que a bobina gera. A alimentação da nossa bobina é através dessa fonte de 32 volts que é conectada à bobina primária, que é feita com esse fio grosso, e também ao resistor. A outra ponta da bobina secundária é conectada ao pino base do transistor.
Quando ela dá essa volta aqui na bobina, essa volta aqui, ela gera um campo magnético que induz essa bobina secundária. Quando nós aproximamos a lâmpada fluorescente aqui na bobina, podemos ver que ela acende, pois os gases presentes nelas eles se excitam quando entram no campo magnético. Basicamente é esse o funcionamento da bobina elétrica. Não tem uma utilidade hoje em dia, mas como foi explicado no início, Nikola Tesla tinha a ambição de transmitir energia elétrica sem necessidade de fios. O experimento de hoje é a gaiola de Faraday. Eu vou mostrar para vocês agora o material que eu vou utilizar para fazer a gaiola. Então eu vou utilizar uma tela metálica, madeira para fazer o suporte, um alicate de corte, um alicate universal, metro, uma chave Phillips e parafusos. Em breve já mostro para vocês como é que ficou. Voltamos então agora com a gaiola pronta. E vamos contar agora, falar como é que funciona o nosso experimento. Então o experimento de hoje trata-se da gaiola de Faraday. Então no ano de 1816, o cientista britânico Michael Faraday comprovou o fenômeno da blindagem eletrostática, ou blindagem elétrica, né? Através do experimento que ficou conhecido como jaula de Faraday ou gaiola de Faraday, onde Faraday sofre descargas elétricas dentro de uma jaula e nada sofre. A gaiola de Faraday consiste em uma blindagem eletrostática que é conseguida ao criarmos uma superfície oca feita com uma malha metálica, como vocês podem ver aqui, isolada da Terra. Se essa malha metálica for realmente fina, as cargas podem sofrer e se espalhar uniformemente nessa superfície externa da gaiola. E essa estrutura previne que sinais elétricos muito fortes, provavelmente de um relâmpago, criem campos elétricos muito intensos dentro da gaiola, ou seja, o campo elétrico dentro da gaiola é nulo. Deste modo, então, uma pessoa dentro da gaiola não sofre qualquer choque quando ela é atingida por uma descarga elétrica, provavelmente de um raio. É precisamente esse princípio com que os viajantes dentro de um veículo, de uma aeronave, permanecem em segurança em condições de tempestade e de raios. Por exemplo, essa camada do veículo, então, a pessoa dentro do veículo não sofre qualquer tipo de descarga elétrica. Essa camada também, ela vai bloquear o recebimento de ondas eletromagnéticas, como as ondas de rádio, TV e telefonia móvel. Lembrando que essas ondas de rádio são radiações eletromagnéticas, com comprimento de onda maior e frequência menor que a radiação infravermelha. São usadas para comunicação e rádios amadores, radiodifusão, rádio, TV e telefonia móvel. Nessas também estão inclusas as ondas do tipo VHF, ondas de alta frequência e o HF. Então agora vamos comprovar, através da nossa gaiola aqui, esse fenômeno de blindagem eletrostática. Então estamos com o nosso rádio, agora vamos fazer o teste de blindagem de Faraday. O rádio está funcionando. Vamos inserir ele na gaiola para ver se vai funcionar. A partir do momento que eu inserir ele na gaiola, ele para de funcionar. Por isso observamos que as ondas eletromagnéticas não são mais captadas por esse receptor, uma vez que no interior da gaiola o campo elétrico é nulo, o aparelho para de funcionar. Vamos retirar agora o aparelho dentro da gaiola. O mesmo volta a funcionar. Aí está o teste do experimento da gaiola de Faraday, como comprova o fenômeno conhecido como blindagem eletrostática, onde um condutor oco, as suas cargas se distribuem uniformemente, somente pela superfície externa, gerando um campo elétrico no seu interior. Bom, depois de tudo que falamos sobre energia elétrica e descargas, precisamos de um método para nos defender disso tudo. Aí que entra os para-raios, que são grandes aliados durante as tempestades. O para-raios foi inventado por volta de 1752 por Benjamin Franklin. Observando as centelhas produzidas por placas energizadas em seus laboratórios, Franklin percebeu uma semelhança entre elas e as descargas elétricas que saíam do céu. Para testar essa hipótese, ele e seu filho empinaram uma pipa durante uma tempestade. A pipa tinha um arame amarrado nas varetas
e um cabo conectado a alguns aparelhos em seu laboratório. Caso essa hipótese estivesse correta, o arame atrairia as descargas elétricas para a pipa e levaria energia até os aparelhos conectados, fazendo-os funcionar. Foi o que aconteceu, e Benjamin Franklin conseguiu provar que as nuvens produziam descargas elétricas. A gaiola de Faraday é o método mais indicado para prédios altos e verticais. O método eletrogeométrico pode ser instalado em prédios mais baixos e horizontais, mas mesmo assim a gaiola de Faraday ganha em preço, estética e eficiência. A gaiola de Faraday consiste na instalação de cabos horizontais em toda a extensão do prédio e cabos verticais nas quinas. O prédio fica todo amarrado da parte superior às fachadas. A função dos cabos laterais é interceptar uma descarga lateral, como nas sacadas e fachadas, como nas janelas e sacadas. Se um raio atingir uma fachada, pode arrancar pedaços de concreto e da alvenaria e causar sérios problemas à estrutura do prédio e às pessoas. Muitas vezes, os prédios novos são entregues utilizando o método de Franklin, que consiste na instalação de um mastro no topo do prédio e 2 ou 3 cabos descendo pelas laterais. Para que esse método seja eficiente, necessitaria de um mastro de aproximadamente a mesma altura do prédio, o que se tornaria inviável. Para economizar, as empresas utilizam mastros de 3 a 4 metros de altura, o que faz com que o método não proteja de forma eficiente. Um erro é acreditar que o para-raio protege tudo o que está dentro do prédio. Na verdade, ele protege a estrutura e as pessoas. Equipamentos eletrônicos como portão eletrônico, elevador e eletrodomésticos não estão protegidos pelo para-raio. Por estar ligado à energia elétrica, corre o risco de receber tensão elevada mesmo de um raio que cai a alguma distância do prédio. Para evitar problema com esses eletrodomésticos, seria necessário a instalação de um sistema completo, que é chamado de para-raios de linha. Esse sistema irá redirecionar a tensão extra recebida da descarga e diminuir o risco de danos aos equipamentos.